Shalom, shalom, mais uma vez, para quem acabou de chegar, para quem já chegou. Só abrindo um parênteses, quando a gente pergunta de luta em luta ou de glória em glória? De luta em luta. Eu me lembro uma vez que nós estávamos na imersão esse ano e o tema foi fogo e glória. Não foi fogo e glória, não, foi guerra e glória. Guerra e glória. E aí o que acontece? Apóstolo Coraiola foi ministrar e ele perguntou para o pessoal: quem está vivendo em guerra, levanta a mão. Quem está vivendo em guerra? E aí eu fui lá, levantei meu braço. E na verdade levantei o braço não, tinha que ficar em pé. E aí fomos ficando em pé. Os pastores que eu sabia que estavam passando por uma batalha espiritual também foram ficando em pé. E aí depois ele pegou e falou assim: sabe por que vocês estão em guerra, vivendo em guerra? Porque falta glória. Pronto. Ali a gente não tem para onde correr. O apóstolo ele pega a gente pelos lados, aí aquele negócio que a gente diz, aperta sem abraçar. E aí a gente sentou, fomos confrontados desde a primeira pergunta, e ali a gente entendeu, meu Deus, falta glória. No ambiente de glória, não sou eu quem luto, o Senhor é quem luta por mim. E eu estou aqui dizendo que se você está vivendo de luta em luta, é porque você ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Se você está vivendo de guerra em guerra, de batalha em batalha, é porque você ainda não alcançou uma maturidade espiritual no Pai, a ponto de confiar em todo o coração que é o Senhor que luta por mim, que vai à minha frente e que desbarata o inimigo. E eu quero te dizer que o Senhor não nos chamou para viver de luta em luta, de guerra em guerra. O Senhor nos chamou para que a gente venha viver de fé em fé, de glória em glória. E aí muitos falam assim: meu Deus, estou passando por um momento de tribulação. Meu filho, tribulação é a chave para o peso da glória aumentar. Vamos lembrar daquele versículo que o peso, que a leve e momentânea tribulação no presente não se comparará com o peso da glória que será derramada. Se eu não entendi a chave da glória, é porque eu não estou entendendo a oração que eu estou fazendo. Então aí a gente vira e fala assim: ah, eu quero entrar no ambiente da tua glória. Pronto, Deus nos deu a chave, a tribulação. Então você para aqui e percebe, eu e você, nós fazemos oração e quando a resposta vem, a gente não entende que é o Senhor quem liberou a resposta para a nossa oração. E aí aquela pergunta, qual que foi a última oração que o Senhor respondeu? Aí a gente fica pensando na bênção que a gente recebeu de provisão, na bênção que nós recebemos material, na bênção que nós recebemos no milagre, na bênção que nós recebemos em tudo aquilo que nós julgamos ser positivos. Mas quando a gente olha o inimigo que está nos perseguindo, o inimigo que nos persegue, o irmão que atira flecha, quando nós vemos alguém tentando sacar o fruto. Gente, por que alguém tenta roubar meu fruto? Só se rouba fruto de quem tem. Por que alguém fala mal de mim? Porque só vai falar mal de alguém que está fazendo alguma coisa. Então, esse negócio de sofrer por pouco não é coisa de crente. E hoje nós vamos trazer aqui um princípio muito claro que muita gente julga saber, mas que não está vivendo plenamente isso no Senhor. E nós hoje preparamos aqui para vocês um painel sobre paternidade espiritual. Hoje nós passamos em algumas igrejas e nós vemos muitas pessoas que dizem: o meu pastor é fulano,
o meu pastor é Beltrano, o meu líder é Ciclano, mas não o reconhece em seu coração como tal. Porque a partir do momento que eu olho para um líder, que eu olho para um pai espiritual, como se eu estivesse dentro de um mesmo nível, eu não somente não estou aceitando a paternidade dele sobre mim, eu estou desonrando. Porque toda vez que eu nivelo uma pessoa de uma posição que o Senhor elevou ao meu nível, eu estou desonrando aonde a posição onde o Senhor colocou aquela pessoa. Então é muito importante a gente entender que uma paternidade, ela sai não somente da boca para fora, mas é aquilo que se vive no coração. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui nós vemos de uma forma muito clara que Paulo traz aqui como conceito de Timóteo, qual que era a relação entre Paulo e Timóteo? Timóteo não era um discípulo somente de Paulo, era um filho espiritual. E o que que acontece? Acontece que muitas vezes nós temos uma relação com algum líder que nós colocamos em nosso coração que seja uma paternidade espiritual, mas nós não temos essa relação de paternidade. É mais uma relação como se fosse chefe empregado, é mais uma relação como se fosse um patrão e um servo, um empregado, alguém que está ali subjugado. E o que o Senhor tem nos chamado a atenção é para que não somente venhamos entender a importância de uma paternidade, mas que a gente venha realmente nos posicionar como se vivêssemos essa verdade. Paulo também diz em 1 capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios 15, ele diz assim: Pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, entretanto, muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por intermédio do Evangelho. Então, o que que acontece aqui, pessoal? É que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós o entendimento. Não tendes muitos pais, que é um livro que essa frase aqui carrega o título de um livro que o AP Márcio ele tem recomendado praticamente todos os meses, em todos os tempos aqui. Se você ainda não adquiriu esse livro, é importante você ter adquirido, porque o que que falta hoje, pessoal? Na nossa sociedade, nós vemos uma escassez da paternidade. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho hoje na verdade, eu sou estagiário como professor de robótica em uma escola e eu dou aula do primeiro ao sétimo ano. E o que que acontece? Sempre tem atividades, esses negócios de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Família, dia de não sei o que, não sei lá. Então, várias programações. E eu lembro que nós passamos a festa junina e foi uma festa assim que como se tivesse sido considerada a festa que abriu a escola para o convívio entre os pais e os filhos, porque até então não havia tido ainda um evento de uma tamanha magnitude antes da pandemia. Então, teoricamente, essa festa junina que teve na escola foi o primeiro evento pós-pandemia, onde abrigou os pais, os alunos, e aí passou as férias, chegou agosto, e aí começou os preparativos para o Dia dos Pais. E o que que aconteceu? Aconteceu que eu perguntei para o sétimo ano, falei assim, e aí, gente, como que está a dança de vocês? Porque quando eles apresentam dança, né? Então, na verdade, eu me antecipei, eu falei, como que tá a dança de vocês, pessoal? Tá tudo certo? Estão treinando bastante? E aí a sala ficou em silêncio. E aí eu falei, meu Deus, o que que aconteceu?
E aí, de repente, uma menina, ela me fala assim: professor, eu tenho um pai, mas ele não vem nas atividades aqui da escola. E aí eu falei: ah, entendi. Então vocês não vão apresentar? Aí eles: não, não vamos apresentar. E aí começou, um levantou a mão e falou assim: eu tenho um pai, mas ele não gosta de mim. O outro: eu tenho um pai, mas ele me abandonou. Eu tenho um pai, mas mal ele passa tempo comigo. E ali na sala nós vemos assim uma disputa muito ferrenha, para chamar atenção, porque ali mais da metade, os pais se divorciaram, e quem ainda tem pai, o pai é ausente dentro do seu lar. E aquilo, assim, foi uma das maiores dores que eu presenciei ali em uma sala de aula. Por quê? Porque nós sabemos da importância de um pai. Um pai dá um destino, o pai ele firma a identidade, um pai ele protege, um pai ele traz provisão, um pai ele ama, um pai ele cuida, um pai ele faz tudo aquilo que nem a mesmo a figura de uma mãe pode suprir. Então, o que que acontece? Por que que hoje nós temos que ministrar sobre o espírito da Jezabel? Porque o espírito da Jezabel não é que só pega mulher, mas em sua maioria está em mulheres. Por quê? Porque não é que elas são culpadas de algo, de se moverem dessa forma, mas porque em certo momento o homem deixou a sua posição original e a mulher precisou estar ali à frente da sua casa, à frente da sua família. Então, hoje nós conhecemos, por exemplo, famílias onde a mulher que trabalha, o homem é desempregado. Nós conhecemos famílias, por exemplo, onde a mulher que traz a direção. Se tem dois caminhos dizendo direita e esquerda, não é o homem que vai falar, é a mulher que vai falar. Então, o que que aconteceu? Por causa da omissão dos homens, por causa de um sacerdócio que está maculado, muitas mulheres precisaram passar à frente. Então, na verdade, todo o sistema ele está corrompido por causa da falta de paternidade. Mas não começa com o homem que saiu da posição, começa com o avô desse homem, começa com o pai desse homem, com o avô, com o bisavô e por aí vai. E por que que eu estou falando isso? Porque nós já falamos sobre a estrutura familiar, que normalmente um filho ele tende a reproduzir o palco familiar que ele viveu. Então é aquilo que nós conversamos. Se uma menina ela tem como exemplo pais, onde a mãe é que toma atitude e o pai é mais um, abre parênteses, ou melhor aspas, banana, então ela vai tender a ser uma mulher forte e casar com um homem fraco. Assim também um filho que está nessa mesma situação e vê uma mãe forte e um pai fraco, ele vai tender a ser um homem fraco e casar com uma mulher forte também. Hoje eu vi uma frase no Instagram que ela dizia assim: os direitistas se reproduzem tendo filhos, os progressistas se reproduzem roubando os filhos dos direitistas no sistema educacional. O que que acontece, pessoal? Acontece que aquilo que nós já conversamos, se eu não exerço a minha autoridade, a autoridade que o Senhor me deu, alguém vai exercê-la por mim e contra mim. O que tem acontecido não é a questão somente de ideologias progressistas que estão entrando, por exemplo, no sistema educacional. Por quê? O grande problema não é somente essas doutrinas, é a educação que a criança não recebeu em casa. Por quê? Posso te falar o que é o sistema educacional? É somente uma extensão da educação que a criança recebe em casa. Então, aquilo que a criança recebe na escola, ela não vai receber se um pai e se uma mãe tiver dito não para ela. E se ela está recebendo, é porque a influência que ela está tendo tem sido maior em outros lugares do que dentro da casa dessa pessoa. Eu quero dizer que sem uma paternidade,
uma pessoa ela está perdida. Porque hoje nós trabalhamos, não vou nem falar em aspecto de adultos, mas com jovens, adolescentes que possuem muita insegurança acerca de tomada de decisões. Porque muitos não tiveram a presença de um pai, e não estou falando somente de um divórcio que viveu. Às vezes o pai é casado com a mãe e é um pai ausente. Mas também porque nasceu numa bolha, ou seja, não foi desafiado pelo pai a viver novas aventuras. Então, a função de uma paternidade é lançar, a função de uma paternidade é enviar, a função de uma paternidade é te posicionar dentro de novos desafios. Então, hoje, por exemplo, nós comentamos aqui algumas coisas, eu não estaria aqui se não fosse a minha paternidade espiritual. Eu não estaria, por exemplo, à frente de uma escola profética para adolescentes também, se eu não tivesse uma paternidade espiritual. Porque sabe qual era o pensamento que eu tinha quando eu fiz o projeto da escola? Primeira coisa que eu pensava, sou novo demais. Estou começando a caminhar agora mais firmemente no profético. E eu carregava todos esses pensamentos. Eu quero dizer para você, se eu não tenho alguém aqui na terra em que eu confie mais do que em mim mesmo, então já estou vivendo em um lugar de engano. O que aconteceu é que tem muitas pessoas que foram frustradas por causa de líderes, por causa de outras pessoas que estavam acima, e sabe o que aconteceu? Aconteceu que falaram assim para si mesmas: eu não quero mais viver isso. Eu quero dizer uma coisa para você: não existe eu não estar em uma igreja e eu querer abrir a minha própria igreja. Eu quero dizer que não significa que não existe eu dizer para que Deus é o meu pai espiritual e não ter pai espiritual na terra. Isso não existe. Deus é o meu Deus e só ele é quem me governa. Meu filho, se eu não tenho alguém aqui na terra que me traz direção também, então eu estou perdido e o Deus que eu falo que eu servo é mais um espírito fantasioso e Gasparzinha do que tudo. Então, hoje, muitas pessoas elas estão desconectadas do corpo porque não tem uma cabeça sobre si. E quer produzir como? E quer gerar frutos como? Porque uma paternidade saudável, ela vai me trazer a capacidade para eu gerar. Sabe o que acontece? Pais estéreis, eles não geram. Filhos estéreis, eles não geram. Agora, um pai que é saudável, que é frutífero, que é fértil, ele vai trazer dessa mesma capacidade para os seus filhos. Como que eu sei que os meus discípulos, meus filhos espirituais, eles estão saudáveis? Que como e isso me reflete também que eu estou saudável. Como que eu vejo isso? Se eles estão dando fruto. Por quê? Porque se eu não tenho compartilhado da vida que eu gero com eles, do caráter de Cristo na vida deles, então eu estou sendo reprovado como um discipulador, como um pai espiritual também. E eu quero dizer que muita gente ouve falar sobre paternidade espiritual e ouve aquela expressão, cobertura espiritual. E muita gente aqui já sabe porque já me ouviu falar. Eu odeio essa expressão, cobertura espiritual. Por quê? Para mim, cobertura é aquele molho de chocolate que eu jogo no sorvete. Isso para mim é cobertura, aquela casquinha de chocolate que a gente vê no sorvete. E o que é aquela casquinha, aquele chocolate que a gente joga como cobertura no sorvete nos diz? Que tem gente que usa sua paternidade só para dizer fulano é meu pai, porque quer usurpar do status que fulano tem para si. O que faz uma cobertura? Cobertura só protege. E um pai, uma paternidade espiritual, quando eu digo essa expressão, ela carrega muito mais significados do que uma cobertura espiritual. Então, quero que você entenda nessa noite que cobertura espiritual, eu já estou aniquilando do nosso vocabulário. Às vezes a gente ouve, né,
e, é claro, a gente vai relevando. Mas uma paternidade espiritual saudável exige, no mínimo, 3 coisas. E eu quero que você entenda isso. Primeiro, relacionamento. Gente, no relacionamento tem gente que pensa assim: ah, porque para eu ter relacionamento, eu preciso estar no mesmo ambiente físico. Gente, eu tenho relacionamento com gente aqui nessa sala que eu não tenho com gente na minha igreja. Por quê? Porque tem gente que ainda está preso dentro da concepção de que o online ele não consegue gerar um relacionamento. É claro que é muito melhor uma questão física de estarmos presentes, corpo a corpo, sentindo o calor um do outro, mas hoje o Senhor nos trouxe essa revelação de que a tecnologia, de que as redes sociais nos conectam com outras pessoas. Então, por exemplo, quando o pai o AP decidiu abrir a rede apostólica, foi por causa desse entendimento de que através do online ele estaria fazendo discípulos de todas as nações, assim como é um mandamento não somente para líderes, mas para mim e para você também. Se eu não tenho gerado discípulos nessa terra, é porque eu estou estéril. E pasmem, talvez eu nem esteja conectado a uma paternidade espiritual. Porque eu acabei de falar, se eu estou conectado a uma paternidade espiritual saudável, eu preciso também é algo que é gerado dentro de mim, que eu serei um pai também saudável. Uma paternidade traz essa impressão sobre a minha vida também. Segundo ponto, primeiro foi o relacionamento. Porque tem gente que fala assim, eu nem encontro com meu pai. Gente, como que é isso? Eu não consigo conectar com ele, não conseguimos conversar. Nós já ministramos também pessoas, por exemplo, que elas mesmo aconselham seus pastores. Onde a gente se viu isso? Pessoas que querem mandar nos seus pastores, pessoas que querem libertar os pastores. Não existe isso. E ainda diz que aqueles pastores que pedem o aconselhamento são a minha paternidade espiritual. Não é. A própria pessoa está sendo mais pai para eles do que eles para ela. Então, são coisas que nós precisamos refletir. Segundo ponto, uma paternidade saudável, uma relação de paternidade, é uma relação de honra. E eu não vou falar aqui sobre honra, porque senão a gente ultrapassa todos os limites estratosféricos. Porque honra é muito mais do que a gente cogita na nossa mente. Quando a gente vai estudar mais profundamente na Bíblia sobre honra, a gente percebe que muitas vezes a gente está desonrando, desalinhado dentro disso. Nós precisamos rever isso no nosso coração. E eu quero dizer que uma paternidade saudável, ela também gera vida, ela é geracional, ou seja, aquilo que o meu pai espiritual carrega não vai morrer quando ele morrer, vai ser passado como legado. A pergunta é: de quem que você vai receber um legado espiritual, uma herança espiritual? Essa pergunta é a pergunta que a gente ouve. Por quê? Muita gente não sabe responder isso. E se eu não sei responder isso é porque eu estou ainda numa posição de orfandade. E muita gente tem tentado entrar em guerras espirituais e tem sido sucumbidas, por quê? Porque não está debaixo de uma paternidade espiritual. Então, quem não tem paternidade espiritual não pode entrar em guerra espiritual, em batalha espiritual. Por quê? Porque vai sofrer daquela palavra que eu acho horripilante essa palavra, que é aquela palavra que quando você entra na guerra espiritual, aí os demônios querem fazer a tal da retaliação. Ai, que palavra terrível. Ai, que eu fui retalhado. Gente, só é retalhado quem entra em guerra que Deus não chamou ou quem entra em guerra despreparado. Isso que é retaliação. Quando uma pessoa me diz, vivi retaliação, já sei, entrou numa guerra que Deus não pediu, ou entrou despreparado, e talvez esse despreparar seja até mesmo sem uma paternidade espiritual. E assim, muitas coisas nós poderíamos trazer aqui. Porque líderes eu tenho de monte.
Chefes eu posso ter de monte, tutores eu posso ter muitos, mas pai espiritual, aquele em que eu confio, aquele que traz a direção para a minha vida, talvez seja apenas um. E agora eu queria chamar aqui a Priscila, que estará somando aqui no nosso painel sobre paternidade espiritual. Shalom, shalom. Uau, que palavra, né? O que dizer agora, né, gente, sobre paternidade? Mas eu quero trazer um entendimento sobre o que é paternidade, o que é pastoreio. Porque muita gente pensa que o pastoreio é uma paternidade. E, na verdade, são duas coisas totalmente diferentes. Porque pastoreio tem a ver com o cuidado. E paternidade espiritual significa destino. É o que o coach falou para nós, né? E a pessoa que ela realmente precisa de um pastoreio, o que acontece? Ela se frustra com uma paternidade, porque ela acha que o pastoreio é a paternidade. Então, a pessoa já fica extremamente dodói numa igreja e vai embora. Por quê? Porque não entendeu uma paternidade. Aí fica de mimimi, sabe? Ai, mas meu pastor não me deu nem um bom dia, não me deu nem um shalom, sabe? E quer essa coisa de cuidado. Então, temos que entender isso. Porque um pai espiritual, ele vai te mostrar e ele vai te identificar para você e vai mostrar o Deus que ele serve e vai te orientar e vai te ensinar a amar o Deus que ele serve, né? Assim como Eliseu e Elias. Eu quero mostrar para vocês ali em 2 Reis 2, a partir do 11, tá? Que quando Elias, né, tá indo. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxando por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel? E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para as margens do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor do Deus de Elias? Então, o que Eliseu queria, gente? Eliseu não queria o Elias de volta, ele queria o Deus de Elias, porque ele foi um pai espiritual para Eliseu. Então, quando você entende que um pai espiritual ele vai te orientar, vai te alinhar a amar ao Deus dele, né? No caso, o nosso Deus. Então, o que acontece? Você começa a ter destino. E o pai, ele vai te dar o destino, ele vai te dar o alinhamento, porque quando você está no alinhamento com Deus, através do seu pai espiritual, você começa a prosperar, você começa a ver as coisas acontecer, você começa a ver as profecias se materializarem, sabe? Você começa a viver as profecias, por quê? Porque você está alinhado, sabe? Você está no propósito. Eu quero dar um exemplo meu, que há 16 anos, eu estava num discipulado com um casal, eu e meu esposo, e eu achava que a minha líder, né, era uma mãe espiritual. Então, por muitas vezes, eu tentava sentar com ela, conversar e tal. Vamos orar. Ela me ensinava a orar, não em línguas, tá? Só orar normal, me ensinava a jejuar, mas não me dava destino, não me dava propósito. Então, aos 16 anos, gente, eu fiquei parada. Eu fiquei extremamente estagnada. Aí mudei de discipulado. O Senhor pediu para mudar, eu mudei de discipulado. Aí no outro discipulado era mais uma mini igreja do que um próprio discipulado, sabe? E aí as coisas foram decorrendo, foram 19 anos numa igreja, aonde que a minha voz profética, né, como todos nós temos voz profética, estava realmente tampada, porque eu não podia profetizar,
né? Eu sabia que eu tinha um dom, eu sabia que eu podia profetizar, mas a nossa igreja era proibida, ainda é proibida, né? Essa antiga igreja. É proibida profetizar, né? Então, a igreja tem 3.000 membros, então não se pode profetizar um para o outro. E aí, no dia que eu estava nesse discipulado ainda, que eu quis profetizar, a minha líder falou assim, não, você não pode fazer isso. Isso é só para quem é pastor, isso é só para quem tem ofício de profeta. Você não pode profetizar. Então, aquilo entrou no meu coração, que eu falei assim, meu Deus, né? Se eu não posso, então eu vou servir ao Senhor, né? Vou servir aqui na casa e pronto, né? E quando eu entrei na Escola Vida no Espírito, né? Ali em 2021, né? No começo de 2021, que eu entendi o processo, o que é paternidade espiritual, né, o que é orar em línguas, todo esse processo, né, que vocês também, né, estão passando e tudo. Eu comecei a ver realmente um entendimento daquilo que era um pai espiritual. Quando nós fomos na reunião da rede, né, do AP Márcio, e ali, quando eu entendi, quando eu cheguei, foi muito engraçado, acho que eu já até contei esse testemunho, mas quando eu cheguei na porta da igreja da Servos de Cristo, eu falei, na hora que eu pisei na frente, eu falei assim, meu Deus, eu voltei para casa. Sabe quando você viaja há muito tempo e volta para casa, e você vê seu pai, sua mãe, sua família? Foi essa sensação que eu tive. Eu botei o pé na frente da igreja e falei, gente, voltei. Cadê papai? Cadê mamãe? Cadê os irmãos? Sabe? Eu fiquei tão alegre que eu chega me emocionei, sabe, naquele momento. E eu falei assim, meu Deus, eu estou no meu lugar certo. Agora eu encontrei a minha tribo, né? Como diz o Code. Agora eu encontrei a minha tribo, sabe? E ali, numa hora de uma ministração sobre paternidade, na hora que o AP Márcio virou para mim e falou assim, agora você tem um pai. Meu Deus, gente, aquilo para mim foi realmente, rasgou os céus, assim, rasgou o véu diante de mim, sabe? E a partir dali, a minha vida foi sendo alinhada, o meu ministério foi crescendo, coisas que as pessoas, né, falavam para mim, né, uma mãe espiritual que eu pensava que era uma mãe espiritual, que me bloqueava, né, tive que passar por um cativeiro, uma libertação, né, para sair desses cativeiros onde ela me colocou, mas depois que eu comecei a ter esse alinhamento, foi que eu entendi realmente que é uma paternidade espiritual, foi que eu entendi realmente como Deus nos traça realmente naquilo que é o propósito dele. Então, o AP Márcio, ele me trouxe o destino. E o mais interessante, gente, é que o AP Márcio, ele é tão humilde, e realmente gente. Ele tem uma humildade, assim, pessoa, ele exala humildade. Tudo que ele aprende, ele passa para nós. Meu Deus, eu acho isso fantástico. Ele imparte tudo, gente. Tudo que ele aprende, aonde ele vai, as viagens que ele vai, aquilo que Deus ensina para ele, ele imparte para nós. Coisa que há muitos anos eu não via isso, sabe? E isso cada vez foi impactando mais. Então, ele trouxe alinhamento, ele trouxe a minha identidade mesmo como Priscila, sabe? Como serva mesmo de Cristo, sou como filha de Deus. A minha identidade que eu não sabia que eu tinha, sabe? Então, pai espiritual, o que ele vai... Ele tem uma virtude também muito grande, gente. Sabe o que acontece? Ele te dá o alimento conforme a sua identidade celestial. Se você entra numa paternidade, né, espiritual, seja sua mãe espiritual, seu pai espiritual, ele vai entender qual tipo de alimento que ele vai te entregar. Se é o leitinho, se já é uma comida sólida, se tem que te empurrar do ninho, se tem que ainda esperar as penas crescerem para poder voar, sabe? Isso é uma virtude do pai espiritual, porque ele vai entender o processo que você está tendo, vai ter o discernimento, e conforme você vai crescendo, ele vai te dando, agora eu vou te dar leitinho, agora eu vou te dar uma sopinha agora,
agora eu vou te dar uma comida sólida, né? Eu lembro que eu estava só como aluna no Vida no Espírito. Aí, quando foi no começo do ano, em fevereiro, eu já tinha até feito minha inscrição para o Vida, aí o AP Márcio me manda uma mensagem. Priscila, eu gostaria de convidar a você estar na liderança junto comigo no primeiro grupo, né? Do Vida, né? Que é o primeiro. Aí eu falei, meu Deus, gente, eu quase tive um mini infarto na hora, né? Eu, Senhor amado, né? E eu nunca esperava, gente. A gente vai trabalhando com o Senhor e as portas vão se abrindo, né? E eu falei, claro, na hora, né? Eu falei, não, claro, AP. E ali eu fui vendo que ele foi me ensinando, sabe? Ele foi me forjando. Ele falou assim, Priscila, eu sei que você tem uma palavra, lança aí, sabe? Libera. E eu nem tinha, gente, sabe? Eu falei, Espírito da profecia, me possui agora que eu preciso liberar essa profecia, sabe? E aí eu fui indo, e chegou a um ponto que no meio do ano, né, eu já estava ali pregando naquele grupão, né, para mais de 60 pessoas, né, e aquilo ali para mim foi extremamente assim, meu Deus, eu nem imaginava que eu ia passar por isso, né, e eu comecei a ter convites a pregar em outras igrejas, em outros lugares, e eu vi que o Senhor estava começando a me preparar, sabe? Aí eu fui promovida do Vida, né? Saí do grupo 1, comecei para o grupo 4 da sala dos semi-querubins, né? Depois voltei para o 3, depois fui para o 2. Aí eu fui promovida, sabe? Eu falei, meu Deus, eu nem estou acreditando que está acontecendo na minha vida. Por uma pessoa, gente, que nunca teve um pai presente, porque eu sempre fui órfão de pai vivo, né? E eu nunca tive um alinhamento, né? Como pai, né? Eu já dei meu testemunho aqui. Meu pai era tão possessivo com a minha mãe que ele não deixava eu ter um relacionamento com a minha mãe. Eu fui ter relacionamento com a minha mãe, agora tem 12 anos só, depois que ele morreu. Eu nunca tive uma intimidade com a minha mãe. Se eu quisesse conversar com ela, eu tinha que ir para o trabalho dela, almoçar com ela, porque ele não deixava eu conversar com a minha mãe dentro de casa, né? E quando você realmente encontra, gente, uma paternidade espiritual, a sua vida traz realmente um novo começo. Sim, você tem que ter aquela paternidade, sim, com Deus, né? Você tem que entender que você é filho, filha de Deus. Mas, quando você entende que você tem uma paternidade espiritual aqui na Terra, que ele pode te ajudar, te dar destino, te trazer orientação, te trazer propósito para a sua vida, as coisas começam a caminhar, coisa que você nem imagina, sabe? Coisas que você nem pensa que ia acontecer na sua vida. Eu jamais pensaria que meu 2022 fosse como está sendo, sabe? Como o coach falou, de glória em glória, e é o que eu estou vivendo, sabe? Estou entrando em batalhas que eu não pensei que eu ia entrar, e entrei, mas eu falei assim, meu Deus, eu só estou vendo vitória, eu não estou vendo derrota, sabe? E eu entendo, agora eu estou entendendo isso, cada vez entendo mais, né? Estou galgando realmente, estou buscando cada vez mais, e tudo, gente, tudo que acontece comigo, tudo que vem à minha memória, eu falo para a P, ora por mim, ó, vou pregar em tal lugar, você ora por mim, sabe? E aí já vem como oração, coisas que eu converso com, gente, coisas que eu converso com Deus no íntimo. De repente o AP me manda uma oração. Eu falo, meu Deus, é muito de Deus, é muito Xaramanaias. Porque eu só falei com o meu pai, né? E o AP Márcio me manda, sabe, a oração. Então, eu quero dizer para vocês hoje que ter um pai e uma mãe espiritual não é uma escolha, é uma necessidade. Se você quer ter destino, se você quiser ter propósito, se você realmente quer entender aquilo que você quer viver com Deus, eu te encorajo a você procurar um pai e uma mãe espiritual. Eu quero dar só um exemplo para vocês, finalizando. Por exemplo, a esposa de Noé. Alguém conhece aqui o nome dela? Ninguém conhece a esposa de Noé. Mas ela
foi uma mãe de destino, uma mãe espiritual para a família dela, principalmente para as noras. O nome dela não está escrito na Bíblia, mas ela levou a família dela para o propósito. Ela colocou todo mundo dentro da arca, junto com o pai, com Noé. Pensa se Noé virasse assim, olha, o Senhor falou que eu vou fazer um barco aí, um barquinho aí. Aí a mulher fala, você está ficando doido. Para que você vai pegar tanta telha, tanta coisa, tanta madeira para fazer esse barco? Eu vou largar de você. Se fosse hoje, né, geração mimimi, certeza que a mãe de Noé fazia isso, a esposa de Noé fazia isso, sabe? E ela não, o que ela fez, gente? Ela colocou toda a família dela no propósito. Inclusive, colocou as noras dela. Então, hoje eu te encorajo a você buscar a ter a necessidade de ter um pai e uma mãe espiritual. Amém? Eu quero passar agora para a nossa pastora internacional, Rejane. Não sei de onde veio esse internacional. Amados, André falou sobre tenha um pai. Priscila, você terá um destino dado pelo seu pai. Eu quero dizer a vocês, ame seu pai, ame sua mãe espiritual. Você precisa ter, você precisa ouvir, porque ele vai te dar um destino, ela vai te ajudar, vai te dar um destino, e você precisa amar o seu pai. Graças a Deus, meu pai já faleceu, ele faleceu em 2016, mas eu tive um pai assim espetacular. Pense num pai, o meu. Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Eu tive uma infância muito boa. Papai era muito presente. Eu contava muito com ele, muito. Tudo eu fazia com o papai. Aí eu tinha uma amiga lá na igreja, quando eu morava em Recife, e eu dizia, não, porque papai vai fazer isso, porque papai vai não sei para onde, porque papai não sei o quê. Aí, um dia, ela falando que precisava fazer alguma coisa, eu não lembrei o que era. Eu disse, por que você não faz no seu pai para ir, para resolver isso? Eu disse, você pensa que meu pai é o seu, é? Que lhe ajuda, que está sempre com você? O meu, não. E essa minha amiga, ela tinha muita dificuldade de se relacionar com Deus. Ela era crente, convertida, mas tinha dificuldade de se relacionar com Deus, porque a sua dificuldade com o seu pai biológico era transferida para Deus. Né? Até que um dia Deus, quando ela foi batizada com o Espírito Santo, Deus mostrou para ela o quanto ele era o pai dela e quanto ele amava ela. Né? E um dia eu tive uma decepção com meu pai e eu fiquei muito triste com ele, né? Mas a gente continuou bem, assim, se relacionando bem. Mas um dia Deus, ele me mostrou o quanto ele me amava, como ele era meu pai, como ele cuidava de mim. Eu sempre achei que essa história de Deus tem um plano. Aí um dia eu dizia assim, como é que Deus tem um plano para todo mundo? Para que tanto plano para tanta gente? E um dia Deus falou isso comigo. Ele disse, eu tenho um plano para você. É verdade, eu tenho um plano para cada pessoa. E Deus sempre me deu, aqui na Terra, paz espiritual. Eu tive um pastor Otton, ele era da igreja presbiteriana, mas a gente começou a trabalhar na Sara Nossa Terra. E ele era meu pai. E quando eu não ia no culto, que eu morava distante da igreja, no outro dia, ele ligava para mim no trabalho e dizia assim, você quer me matar? Eu dizia, quem está falando? É o seu pastor. Mas o que foi que houve? Se você não vem na igreja, eu fico aqui com saudade, não dá satisfação e tal, tal. Seu pastor, me perdoe, eu trabalhei tanto, o plantão foi tão pesado, tá, 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 tá. Mas ele era aquele homem que dava destino, que estava presente, que amava as ovelhas. E, de repente, ele faleceu. Ele teve uma parada cardíaca e faleceu dentro de um congresso lá em Brasília.
Gente, eu fiquei órfã naquele dia. A minha pele, meu semblante caiu assim, eu fiquei caída. Eu disse, meu Deus, que coisa horrível. E passou, né? Aí eu conheci o apóstolo Coraiola e depois ele disse assim a mim um dia, ele disse assim, por que que você não entra na rede logo de uma vez? Eu disse, eu preciso pedir para entrar, ele disse, precisa. E desde que eu conheci o apóstolo Coraiola, mesmo ele sem ser meu pastor, sem ser, eu não fazia parte da rede, nada, mas ele sempre foi um pai. E foi muito bom tê-lo como pai, ter a Marili como mãe, né? Eles realmente cuidam de mim aqui. Quando eu fiquei aqui com Covid, nessa casa, trancada, todo dia ele passava aqui para me ver. Eu não podia sair, né, para falar com ele, mas eu ficava na janela, ele parava, buzinava, e aí? Passou uma febre, tá com dor, tá não sei o quê, tá precisando de alguma coisa? Aí, de vez em quando, eu dizia, eu estou precisando de alguma coisa. Isso o quê? Eu estou precisando de água. Aí eu botava o botijão do lado de fora, fechava a porta, ele vinha, pegava e deixava e tal. E foi sempre aquele cuidado, né? Nós temos uma relação pai e filha, mãe e filha. Nós temos uma relação de amor. Faz uns três, faz uns 3 anos que eu dei um presente a ele no final do ano, que ele completou o ano agora, né? Aí ele disse assim a mim, eu nunca ganhei isso que você me deu. E eu gosto muito. Aí eu disse, que bom, né, que o senhor gostou. Aí no outro ano eu dei de novo, no outro ano eu dei de novo. Aí quando foi esse ano, ele chegou para mim e disse assim, Marili comprou aquele negócio que você me dá. Aí eu disse, foi mesmo, apóstolo? Ele disse, foi. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí um tempo aí atrás ele falou comigo sobre outra marca, desse mesmo presente que eu dei a ele. Eu disse, essa marca deve ser mais gostosa, que é um presente de comer. Aí, quando foi esse ano, quando eu cheguei lá, o presente já estava, que Marili tinha comprado, né? Aí eu disse assim, mas mesmo assim eu vou comprar aquela marca que ele combinou comigo, que ele perguntou a mim. Aí ele passou aqui, quando ele voltou de Recife, ele passou aqui, aí eu disse assim, olha, eu sei que o senhor já tem, que Marili comprou, mas eu comprei esse para o senhor. Aí ele olhou para mim e disse, eu sabia que você ia comprar, eu tinha certeza. Aí eu, pois é, né? Mas é assim, ame seu pai, ache o pai, escute o destino que ele vai te dar, obedeça, né? E ame seu pai espiritual, ame. Eu tenho uma frase que a André gosta, que eu vou repetir para vocês assim: quem ama acredita, quem acredita obedece, né? E é diferente viver sem um pai espiritual, sem uma mãe espiritual. Um dia desse, Marília pediu para fazer um negócio para ela, aí eu fiz. Disse, quanto é? Esse é o mesmo preço que seus filhos cobram para fazer as coisas para você. Quanto é que a senhora paga eles? Quando você pede alguma coisa, eu não pago nada. Então, pronto, não é para pagar nada. Mãe não paga filho. Filho tem que fazer sem a mãe pagar, sem o pai pagar. Entende como é? Então, ame, ache, ouça o que ele vai lhe dar destino e ame, obedeça, acredite, honre seus pais, seu pai, sua mãe. É, viver, viver uma vida cristã, viver uma vida com Deus, sem uma liderança, sem um pai espiritual, é muito difícil. É como a Priscila falou, a vida de Priscila mudou, né? E a sua vida, se você ainda não tem um pai espiritual, vai mudar também. E André disse uma coisa muito, mas muito importante.
Não nivele o seu pai, a sua mãe, como sendo igual a você. O filho sempre vai estar abaixo do pai e da mãe. O filho sempre terá a responsabilidade de obedecer, de ouvir, de respeitar, de honrar. Esse princípio da honra, tanto com o pai espiritual como o seu pai biológico, sua mãe biológica, seu pai biológico, ele é extremamente importante para a nossa vida. Há uma ordem de Deus lá no primeiro mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. E o quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, vivas bem, e a sua vida vá bem, você viva muito. Então, a honra que está lá para o pai biológico também reflete na sua vida espiritual, no seu pai espiritual. Vai refletir muito essa honra. Hoje a gente tem vivido dias difíceis de filhos e filhas que abandonam os pais porque envelheceram, porque estão doentes. Eu passei 30 dias lá em Recife, fazendo estágio num abrigo de idosos. É um lugar muito triste, um abrigo de idosos. Pelo menos o que eu fui era. Os filhos abandonaram os pais lá. E hoje a gente sabe de pastores que estão abandonados, de missionários que estão abandonados, que abençoaram muitas pessoas, que deram destino para muita gente, que deram a sua vida para cuidar, para pastorear, e estão abandonados, porque os filhos abandonaram, deixaram de mão, deixaram de lado. O apóstolo Coraiola tem a sua mãe, que é a Neuza Etioca, que está doente hoje, mas ele não deixa de honrá-la. Ele não deixa de visitá-la. Quando ele está em São Paulo, ele sempre vai lá visitar ela. Ele sempre honra ela. Ele sempre honrou e sempre honra. Então, há uma necessidade de nós acordarmos para isso e mudar a nossa postura. Né? Às vezes a gente vê os pastores sendo assim, desrespeitados, maltratados. As pessoas falam assim no mesmo tom. Né? Uma vez, assim que eu comecei a pregar nas igrejas, eu fui na igreja de uma amiga minha, e ela dizia: pastora, vem pregar aqui, vem dar ceia e tal. E o irmão dela era um rapaz jovem, mas muito bem sucedido no exército, e ele chegou para mim e disse: pastora, eu quero pedir a sua bênção. Aí eu olhei assim para ele e disse: que coisa, né? Esse rapaz vem me pedir a bênção. Eu já encontrei tanta gente que vem me pedir a bênção. E para mim isso é uma honra, poder abençoar as pessoas. Poder dizer: Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te conduza, Deus te dê graça, força, tudo. Então, não dá para viver sem pai. Mesmo que seu pai não cuidou de você, mesmo que sua mãe não cuidou de você, mesmo que você não conheça, mesmo que você tenha um relato igual ao das crianças de André. Meu pai não me ama, meu pai não está aqui, meu pai morreu, meu pai foi-se embora, meu pai me abandonou, sei lá o quê. Mesmo que você tenha essa experiência com seu pai biológico. Né? Mas conserta isso. Procura sarar essa ferida. Procura cura para essa ferida. E viva essa vida diferente. Como Priscila falou, como eu tenho a experiência maravilhosa de ter pai espiritual, mãe espiritual, né? E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ainda mais. E que o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele reflita, ele se torne um reflexo desse amor tão grande que você tem por Deus. Ele seja um reflexo
do seu amor pelo seu pai espiritual, pela sua mãe espiritual. Cuide deles, ame, escute, proteja, dê presente. Às vezes a gente quer dar aquele presente mais caro, mas não é o valor do presente. É a lembrança, é você ir, é você estar lá, é você querer saber. Teve uma vez que o apóstolo Coraiola chegou aqui, aí eu passei muitos dias para ir lá ver ele, né? Aí quando eu cheguei, ele disse, eu pensei que você não vinha aqui me ver. Aí, seu rapaz, eu não vi porque realmente não deu, mas eu estou aqui. Eu vim ver o senhor e vim ver Marili e tal, entendeu? Então é assim, essa, essa ideia de ter um pai espiritual, ela é muito boa, né? Agora eu queria também que você entendesse uma coisa que o apóstolo Coral ele diz muito. Ele diz assim, ó, você vai vir para minha rede, você vai vir trabalhar aqui comigo, tal, aquela coisa toda, aprender, mas lembre-se que eu vou lhe decepcionar, né? Talvez você queira um pai perfeito, uma mãe perfeita, mas você não vai encontrar, não existe, né? Por mais que ele ore por você, por mais que ele dê o destino, por mais que ele oriente, por mais que tudo, ele não é perfeito. Ela não é perfeita. Como seu pai biológico e sua mãe biológica não são perfeitos. E como você é pai, como você é mãe, também não é perfeito para os seus filhos. Então, ame sem desconfianças. Ame sem esperar que a perfeição deles. Eles não são perfeitos. Eles têm as suas falhas, seus defeitos, mas eles são pessoas de Deus e que Deus vai colocar na tua vida. Se você não tem ainda um pai, uma mãe espiritual, um pai de destino, uma mãe de destino, você vai encontrar. E Deus certamente vai abençoar muito a sua vida a partir do momento que você aceitar isso. Tem gente que não gosta de ser cuidado, né? Tem gente que quer cuidar de todo mundo, mas não quer que ninguém cuide. E assim, isso é orgulho, né? Você tem que deixar alguém cuidar de você. Você tem que permitir que a sua fraqueza seja vista e que aquela pessoa possa chegar para você e dizer, não, mas você errou aqui. Ou então, parabéns, você acertou. Na reunião da rede que teve em Lucena, aí o apóstolo Corolla disse assim, Rejane, me dê aí o telefone do prefeito que eu preciso falar com ele. Aí eu dei, para convidar ele para vir para a reunião. Ele tá certo, eu dei. E não, ele é muito ocupado, mal ele tem telefone. Aí ele disse a mim assim, no primeiro dia, ele disse assim, Rejane, não consegui falar com o prefeito. Eu disse, não se preocupe, amanhã ele vem. Eu disse, você vai trazer? Ele disse, não, eu só vou falar com ele, ele vem, fique tranquilo que ele vem. Aí eu liguei para ele e disse, prefeito, o apóstolo quer que o senhor vá lá. É uma reunião importante, tal, tal. Aí, graças a Deus, o prefeito foi com a esposa dele, né? Foi uma benção, foi muito bom. Aí, quando terminou a reunião, ele olhou assim para mim e disse, você cumpriu a missão. Eu disse, nós estamos aqui para cumprir a missão, AP. Vamos resolver essas coisas aqui. Entendeu? Você vai ser bom. Mesmo que seu pai foi ruim para você, enganou, fugiu, foi embora. Tantas histórias, né, de pai. Mas creia, Deus tem um bom pai espiritual para te dar, uma boa mãe espiritual. E vai dar certo. Vai dar certo. Se não der certo com um, vai dar certo com o outro. Graças a Deus que os meus pais espirituais que eu já tive, todos deram certo. Foi muito bacana, foi muito bom. Então, Deus abençoe a todos, a todas, e que você entenda que ter um pai espiritual, ter uma mãe espiritual, que te dá destino, que você ama, que você é amado, que você é amada, muda tudo. Tudo fica diferente.
Um grande abraço. Deus abençoe. Amém, Priscila, Rejane, glória a Deus. Então, nós falamos que uma relação de uma paternidade saudável, primeiro ponto, relacionamento. Segundo ponto, honra. Honra que traz essa bênção geracional. E o terceiro ponto, pessoal, é o ponto do compromisso. Porque muitas pessoas se achegam a uma paternidade para serem somente abençoadas, mas se esquecem que até os filhos possuem responsabilidade. Não existe esse negócio de querer o bônus sem o ônus, querer o direito sem os deveres. Isso é coisa para gente imatura. Então, quero te dizer aqui para você que nós poderíamos nos estender aqui por muitas e muitas horas falando só sobre esse tema. Por quê? Porque quando o inimigo ele consegue tirar o pai de um filho, ele está cumprindo a função dele. E qual que é a função do capeta? Roubar, matar e destruir. Ele está roubando a identidade de um filho, está roubando o destino de um filho e está roubando muitas outras coisas como legado, herança, piriri, pororó. E além do roubar, está matando um filho internamente e, é claro, a vida será destruída se é o que está acontecendo aí por onde nós vemos. Então, quando eu olho para o meu pai espiritual, apóstolo Márcio, quando eu olho para o pai espiritual dele, apóstolo Coraiola, quando eu olho para a paternidade do apóstolo, que é a doutora Neuza, e por aí vai, e assim fico muito emocionado. Por quê? Porque uma coisa é nós vivermos numa paternidade pastoral, assim como Priscila falou. Outra coisa é uma paternidade apostólica. Eu sei, por exemplo, desde que nós entramos na rede do apóstolo Coraiola, isso já fazem aí, acho que fez 10 anos esse ano. Eu sei, por exemplo, de reuniões da rede que o apóstolo marcava e que meus pais não tinham condição para ir. Mas por quê? Eles entendem que paternidade é uma aliança. E uma aliança carrega consigo esse ponto 3, compromisso. Eles nunca deixaram de ir a uma reunião da rede porque não tinham dinheiro. E a reunião da rede do apóstolo Coraiola nunca foi aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sempre é em um lugar, sempre é em outro, tem despesas. E mesmo quando nós passamos por uma escassez financeira, eles nunca deixaram de estar lá. Eu sei, por exemplo, quando eu era menor, eu entrava no quarto do meu pai e eu via uma lista com o nome de todos os membros da igreja. Ali eu via ele orando por todos aqueles membros, não somente os que eram frequentes, mas também líderes e também aqueles que se desviaram. E eu sei de pessoas na igreja que nunca vão saber das intercessões do AP pela vida deles. Mas eu sei, o Pai que eu vi, eu sei, e muito mais do que eu saber, Deus sabe. Então tem gente que às vezes trata um pai ou uma mãe como empregado, como se tivesse a obrigação de fazer algo por mim, quando na verdade não é assim que funciona. E hoje eu quero lançar um desafio. Por quê? Porque todo Eliseu ele precisa de um Elias, porque todo Josué precisa de um Moisés, porque todo Timóteo ele precisa de um apóstolo Paulo, porque todos os apóstolos eles precisam de Jesus. E eu quero te dizer aqui que até o final de 2022, quero que no seu coração, se você entendeu hoje que não tem uma paternidade espiritual, busque no Senhor isso. E se você sabe que você tem uma paternidade espiritual, sabe o que você vai fazer? Você vai reafirmar a sua aliança. Porque uma das formas que eu posso desonrar o meu pai espiritual é, por exemplo, quando ele marca alguma coisa eu não estou, quando ele diz algo para eu fazer eu não faço. Não é somente desobediência, é desonra.
Então, você vai gerar no seu coração um presente de honra para o seu pai, para a sua paternidade espiritual. E você, até o final desse ano, se você entender a importância do que estamos falando, você vai reafirmar essa aliança através desse presente. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque realmente tudo aquilo que o Senhor ministra no nosso coração não é para trazer um peso de culpa, de condenação, um peso, Senhor, para nos colocar contra a parede, mas é o teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. E nessa noite eu sei que o teu Santo Espírito nos convenceu, Pai, talvez de muitos comportamentos, posicionamentos que nós temos, Senhor, diante desse tema sobre paternidade espiritual, Senhor, porque tanto a paternidade, Senhor, que biológica, quanto a paternidade espiritual, elas estão muito correlacionadas, Senhor, em questão de funcionamento, em questão de princípios, Senhor, em questão da forma como o Senhor criou, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor imparta conosco, Senhor, um manto de honra, Senhor, nesse momento, para que possamos, Senhor, ser impelidos nesse desejo de podermos, Senhor, ser alinhados com os nossos pais espirituais, Senhor, até o findar de 2022, que possamos nos posicionar, Senhor, e realmente gerar esse presente de honra, Senhor, para a vida deles, em nome de Jesus, Pai, que como não somente, Senhor, essa palavra não vem somente para nos alinhar como filhos, Senhor, dos nossos pais, mas vem também para trazer o entendimento de que nós também seremos futuros pais, futuras mães espirituais para outras pessoas também, Senhor. E eu sei que esse tema, Senhor, muitos que estão aqui também ensinarão a outros, e que assim seja, porque, Senhor, o teu legado, a tua herança, Senhor, não se finda com a morte de alguém nessa terra, Senhor, mas permeia por gerações que estão conectadas, Senhor, debaixo dessa paternidade. Em nome de Jesus, Pai, assim nós pedimos para que o Senhor ministre em nosso coração, Senhor, acerca de tudo que foi dito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom.